Aí, no Baianó, você fica sabendo tudo o que aconteceu. Ô, Catarina Matos, eu quero saber, em Itabuna, ontem, 2 pessoas ficaram feridas e 10 desabrigadas, depois que uma chuva muito forte, acompanhada de ventania, atingiu a cidade. O vendaval derrubou o pavimento superior de uma casa em construção no bairro Nova Califórnia, periferia de Itabuna. Itabuna é um município a 400 e poucos quilômetros aqui de Salvador. Os destroços atingiram a casa vizinha e feriram seu José Roque Reis, de 65 anos, e dona Ilza Silva de Jesus, de 55. Foram levados para o hospital de base com ferimentos leves. Na casa atingida moram mais 4 pessoas, mas graças a Deus essas não sofreram ferimentos não. O vendaval foi tão forte que arrancou as telhas do posto médico do bairro e de algumas casas atravessa a. Por isso, as pessoas ficaram desabrigadas. Todas estão na Vila Olímpica de Itabuna. Ficarão no local até que as casas sejam recuperadas. E, por enquanto, a prefeitura do município diz que vai providenciar a transferência para imóveis da administração municipal. Imóveis pertencentes lá à administração de Itabuna. Os moradores desse bairro Nova Califórnia e de algumas ruas no final de linha de lá também ficaram às escuras. Claro que a luz caiu, não é? E os funcionários da Defesa Civil já verificaram os danos nas residências e estão alertando outros moradores da localidade. Atenção, pessoal de Itabuna, até porque 2 pessoas morreram aí por causa da chuva, como nós noticiamos aqui no início da semana, viu? Se o temporal vai chegar, atenção. Ainda hoje no Baianoar, ao vivo, informações sobre aqui em Salvador o trabalho da Codesal, da Defesa Civil. Mas ainda em Itabuna, Catarina, eu quero saber desse caso do homem que foi morto a facadas e do jovem de 17 anos, que é o principal suspeito. Vamos ver. A arma utilizada no crime foi deixada próxima ao corpo de Paulo Alberto Santos, de 48 anos, morto com várias facadas na casa em que morava sozinho, na rua Santo Amaro, no bairro de Fátima. Segundo informações dos vizinhos que não quiseram gravar entrevista, houve muito barulho no quarto da vítima na madrugada desta terça-feira. E durante todo o dia, o rapaz não saiu para trabalhar. A polícia acredita em crime de latrocínio, pois a moto da vítima foi levada do local. Estamos tentando empreender diligência para tentar localizar aí o perpetrador do crime. No local do crime, a polícia ainda encontrou uma mochila contendo um PlayStation, perfumes e CDs, objetos que, segundo a polícia, pertenciam à vítima, e documentos de um menor de 17 anos. A pessoa que adentrou no local é uma pessoa conhecida, né? Porque não existe nenhum sinal de arrombamento na residência, o que leva a crer que a pessoa estava com a vítima. Prendido ontem mesmo, viu? Ainda não temos informações sobre o que vai ser feito com ele. Agora, ai, Catarina, daqueles casos que deixam a gente e me deixam com vergonha de ser humana. Às vezes eu tenho vergonha da nossa raça humana, sabe? O menino, uma criança de 9 anos, pode ter sido vítima de maus tratos por parte do homem que se diz pai, um advogado, acusado de torturar o menino, segundo denúncia dos vizinhos, denúncias recorrentes. Simplício Gomes é o pai. Se apresentou ontem na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, a DERCA. O menino morava em uma casa imunda e mal cheirosa no bairro de São Caetano, aqui em Salvador, com esse homem que, segundo os vizinhos, espancava e sabe-se lá se abusava sexualmente da criança. Sabe por quê? Os vizinhos ouviam gritos e gritos todas as noites, faziam cartas e cartas denunciando, tentando ajudar a criança. Tem reportagem sobre isso, não tem, Catarina? Vamos assistir alguns detalhes agora na reportagem. Para este menino de 9 anos, a cama era o chão ou a casa do cachorro. E era no quintal desta residência, como mostra a foto, que, segundo testemunhas, ele passava a maior parte do tempo. A imagem foi feita por um vizinho que não aguentava mais ver os maus tratos. Este senhor, que não quer se identificar, soube do caso e resolveu chamar a polícia. Segundo ele, o menino vivia com o suposto pai, Simplício Colombo Gomes, e teria sofrido violência física e abuso sexual. Eu tenho um filho, inclusive, quase da idade dele. Eu não gostaria que fosse para meu filho ou mesmo meu filho do pior inimigo meu. É o meu ver e que a providência teria que ser tomada, porque há 1 ano e tanto que eu venho correndo atrás para conseguir que tomasse uma providência e nada foi feito. Durante muito tempo, os vizinhos escreveram cartas ao proprietário do imóvel, contando que a criança sofria dentro da casa. Em uma delas, uma senhora conta que chegou a dar pão e café ao menino, já que ele não havia comido nada o dia inteiro. Nesta carta, uma mulher diz que a criança pediu socorro e gritou pela mãe, enquanto era espancada. Neste outro trecho, a senhora afirma que os castigos eram aplicados por motivos simples, como não escovar os dentes.
A polícia foi até o local e encontrou a criança em péssimas condições. Estava num ambiente completamente sujo, inóspito, degradável, completamente distante daquilo que uma criança precisa e necessita. Delegada, então por que o menino foi devolvido ao pai ontem à noite mesmo? Hein, delegada? A gente está tentando falar com a senhora por telefone. Se a senhora puder atender, em nome de Deus, muito obrigada, viu? A gente quer saber, a DERCA ainda vai ouvir mais 4 testemunhas. A menina, ou melhor, a criança, foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica para fazer a perícia, saber se de fato ele sofreu o abuso sexual e o espancamento. Depois foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que o devolveu ao pai ontem à noite mesmo. Simplício Gomes, doutor Simplício Gomes, advogado. Foi advertido por conta das más condições da casa e o caso vai ser acompanhado. Não sei de que forma. Ele deve ser ouvido novamente, ou seja, o menino foi devolvido ao pai ontem à noite mesmo. Eu vou ler aqui o que eu recebi por e-mail. Abre aspas. Será que nós vamos ter que esperar coisa pior? Recebi a mensagem. Vamos esperar que o menino seja morto para que seja feita alguma coisa? Como fizeram? Isso é mensagem de telespectador que eu recebi no e-mail. Vamos esperar ele ser morto para fazer alguma coisa? Como fizeram com 2 irmãos em São Paulo, vocês lembram? 2 irmãos fugiram de casa, um de 11, outro de 12, pedindo socorro. Socorro, socorro, por causa dos maus tratos que sofriam. Foram levados pelos policiais para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar devolveu-eles para casa, lá em São Paulo. Eles foram brutalmente mortos e esquartejados. Aí o telespectador diz, aos que têm poder, socorram as nossas crianças enquanto há tempo. Pelo amor de Deus, tirem as vendas dos olhos e o cifrão do coração. Escreva para mim. Diga o que você acha disso. Eu quero saber como foi a noite desse menino. Como terá sido a noite dele, depois de voltar para o lugar onde ele estava e você viu nas imagens. E aí, você acha o que disso tudo? danielaprata@tvitapoam.com.br. Muito interessado. Olha aí. Isso. Obrigada, Catarina. Olha, esse de shortinho vermelho é o menino. Olha o lugar que ele dorme. Não é seu Simplício Gomes? Disse que é pai. Cadê a mãe desta criança? Como é que pode? A gente só quer entender, a gente quer compreender, né? Acusado de maus tratos, morava 1 ano e 3 meses nessa imundice, nessa casa imunda e porca. Aí era onde o menino ficava, viu? E os vizinhos não aguentavam mais. Os gritos do menino, socorro, 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 toda noite, socorro, socorro, socorro. Será que o menino sofreu abuso sexual? Espancamentos recorrentes, sem comida e nessa imundice? Aí vai lá e devolve o menino para o pai? Como assim? A gente quer saber. Não é filho nosso, não, mas faz parte da nossa sociedade. E nós não somos obrigados a ver tal coisa e nos calarmos, não. Sabe? A gente não pode se calar. Bem fez quem ligou, quem denunciou. Parabéns ao pessoal de Campinas de Brotas, que fez essa boa ação, essa boa alma, que fez por esse menino que gostaria que fizessem por si mesmos, viu? E eu gostaria muito, imensamente, de solicitar que a doutora Laura Cardoso fale com a gente para explicar o que é que está acontecendo. Que lei é essa? Que negócio é esse? Menino de 9 anos, olha aí. Aí a gente mostrou a imagem de manhã, aí um dos editores falou, não, aqui tem um corpo, porque parece até que o menino está morto. Não é não, ele está vivo, aí é onde ele dorme. Aí é onde o suposto pai, Simplício Gomes, advogado, segundo as informações que obtivemos, não é? Colocava o menino para dormir. E aí, tu acha o que disso? Tá certo, é? Como assim? Ah, tá na lei. Problema se tá na lei. Tá na lei, mas eu sou obrigada a ver isso? A gente também tem que questionar. Tá na lei, sim. É legal, mas é moral? É certo? Tá ok para você? Hein? Alguém aí que está assistindo o jornal já sofreu algum tipo de agressão dessa forma quando era pequeno? Escreve para mim. Diz o que pensa, diz o que acha. Eu aceito. Gostaria muito de saber. danielaprata@tvitapoam.com.br. Seu Simplício Gomes, se o senhor quiser ligar para cá também para explicar alguma coisa, fique à vontade. Aceita o e-mail do senhor também. Gostaria muito de saber o que se passa na cabeça de uma pessoa assim, acusada de fazer uma coisa dessas. Honestamente, viu? Que vergonha. Vergonha. Catarina, foi preso um dos acusados de ter matado, assassinado o assessor parlamentar Marionaldo Santos da Silva, de 42 anos, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Sabe como é conhecido o rapaz? Trator. Marcelo Souza Luz, conhecido como Trator, foi encontrado ontem durante uma operação da Polícia Civil no bairro Nova Esperança. Marionaldo, olha aí a imagem dele,
trabalhava com o deputado federal Jutaí Magalhães, foi morto a pedradas na madrugada de domingo. A polícia quer saber agora o motivo do crime, viu? Outro acusado do assassinato do assessor foi preso no final da tarde de ontem, Cleiton Rodrigues da Silva, de 24 anos. Essa prisão foi depois de uma denúncia anônima. O último suspeito continua foragido, mas eu tenho certeza que vai surgir uma nova denúncia que vai ajudar a polícia a encontrar, não é? E a gente quer saber o que acontece, por que isso? É a pergunta que a gente está fazendo. E o que vai acontecer com o metrô? É a pergunta que todos nós também nos fazemos. Por quê? Vimos todos os dias. Daqui a pouco a gente vai rodar com o helicóptero da Record, com o nosso link móvel, para saber como é que está o trânsito. O metrô, se fosse bem feito, arrumado, ajudaria muito a gente a ser transportado, a se locomover pela cidade. Então, ontem, por volta do meio-dia, teve um encontro entre representantes do governo do estado e da prefeitura para discutir, não é, os rumos desse sistema de transporte que começou a ser construído há 11 anos atrás, veja. Esta é a terceira reunião do grupo de trabalho que discute a situação do metrô de Salvador. Em pauta, a proposta do secretário estadual da Fazenda de criar uma empresa para coordenar o sistema de transporte através de uma parceria público-privada. Quando eu tiver uma empresa desse tipo, você vai sugerir que empresas privadas possam operacionalizar, possam fazer a gestão das diferentes modalidades e, ao mesmo tempo, investir. O Estado pode servir como regulador ou, no máximo, algumas obras físicas, tipo estações ou mesmo pistas. O metrô da capital baiana está em construção há mais de 11 anos e já consumiu quase R$1 bilhão. Inicialmente, o projeto previa uma extensão de 12 quilômetros, mas ao longo dos anos, o trecho foi reduzido pela metade e ainda assim não foi concluído. Nas ruas, a frota de 3 mil ônibus é considerada pequena para quase 40 milhões de usuários por mês. A população espera ansiosa que o metrô entre em funcionamento. Eu espero, antes de morrer, viajar nele. Eu não sei se vai sair, mas eu espero andar nele ainda. Demora muito o transporte. A gente sabe que é usuário de ônibus é terrível. A espera de um ônibus aqui, eu acho que ajudaria muito. Com a proximidade da Copa de 2014, as autoridades do estado e do município se apressam em resolver o problema do transporte público em Salvador. O metrô pode ajudar no sistema de mobilidade urbana, mas não é tudo. Uma solução apresentada é investir no sistema de integração de transporte, o que pode funcionar ainda este ano. Temos que integrar linhas. Podemos partir até para uma ideia de extinguirmos linhas já existentes para que possamos atrair, inclusive, aqueles que são titulares de transporte individual e se estimulem para usar o transporte coletivo de Salvador. Tudo isso está em voga. Ou tomara que vocês consigam realmente resolver isso. Eu não sei como, né? Já que o metrô é tão pequenininho, 6 quilômetros. Tem um recado lá no blog sobre o metrô, mas ainda falando sobre transporte, mototaxistas fizeram um protesto ontem na Avenida Luiz Eduardo Magalhães pedindo a regulamentação da profissão. É a principal reivindicação dos mototaxistas aqui na capital, já que em outras cidades, até da região metropolitana, em outros estados, eles são regulamentados, viu? Então, eles se manifestaram na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, no Largo do Retiro, em direção a Transalvador. Há bastante tempo eles solicitam isso, mas, segundo o presidente do Sindimoto, Henrique Baltazar, até o momento, o sindicato nem foi procurado para discutir a legalização. Falando em